influi na erosão, e também tem uma pequena aula de declividade do professor Júnior que vocês vão assistir. E aí chegamos na topografia do terreno. Pois bem, topografia do terreno está relacionado com declividade e comprimento de rampa. Declividade e comprimento de rampa. Quando a gente pensa em declividade, o que vai alterar quanto maior for a minha declividade? O que vai alterar pensando em erosão? Eu tenho aqui um vetor perpendicular e um vetor paralelo aqui, ó. Então, eu vou ter como aceleração o somatório desses vetores. Então, quando eu penso em maior declive, maior vai ser esse vetor aqui, olha. Mais expressivo vai ser esse vetor, maior vai ser a aceleração provocada pela gravidade, quando eu penso em um declive maior. Então, se nós decompormos esse vetor, nós vamos ver esses diferentes tipos de forças, esses diferentes tipos de vetores da gravidade atuando. O que acontece? Maior aceleração, mais rápido desce a minha água, provocando uma maior turbulência e maior potencial de erosão. Olha, e aí eu descrevi a declividade, a topografia aqui como declividade e comprimento de rampa. A declividade diz respeito a esse ângulo. Tanto é que eu posso descrevê-la como graus. Vamos pensar aqui em, por exemplo, 45%, 90%. Posso descrever ela como algo, a declividade enquanto graus. 90 graus, 90% não, 90 graus. Então, o que acontece? O que pode acontecer aqui? Justamente aumento dessa angulação. Ou eu posso descrever a topografia como percentual. Como assim percentual? Um declive de 45 graus, tangente de 45 é 1. 1 vezes 100, 100% de declive, que é justamente a tangente disso. Observem aqui que quando eu falo em graus, eu estou falando dessa angulação, desse ângulo. Por outro lado, quando eu falo em percentagem, o que eu quero dizer? Em 100%, quanto que altera a minha distância horizontal? Em 100 de distância horizontal, quanto que altera na distância vertical? Então, isso tem uma relação com a distância vertical do terreno. 100%. Alterei minha distância vertical em 3. Diz respeito a 3% de declive, de topografia. E aí, de topografia não, de declive, a topografia mais ampla. Declive, eu posso falar em graus, que vai ser esse ângulo, ou em percentual, que em 100%, quanto que variou no meu terreno. Com isso, nós utilizamos mais na ciência do solo o aspecto, a denominação de percentagem. Com isso, nós temos na classificação relevo plano. Quando eu falo de relevo plano, eu estou falando de 0 a 3%, suave ondulado
de 3 a 8%. Observem que plano e suave ondulado, nos levantamentos de solo, nós chamamos de fase de relevo. Então, muitas vezes, no mapeamento de solo, nós denominamos latossolo vermelho e amarelo em relevo plano, fase plana a suave ondulado. Nós podemos, inclusive, juntar essas duas classes de plano e suave ondulado, porque o manejo dentro delas são manejos semelhantes, de 0 a 8% de declive. Então, quando vocês estiverem lendo sobre a área, quando vocês estiverem investigando os levantamentos de solos, os levantamentos topográficos da área, pensar em classes de declive ajuda muito, principalmente no aspecto de mecanização e potencialidade da área de erosão. Então, 0 a 3 plano, 3 a 8 suave ondulado. Depois de um ondulado, já dá um salto de 8 a 20% de declive. Forte ondulado, 20 a 45. Olha a distância que é justamente essa parte de classes de declive. Quando eu falo que a área é forte ondulada, já vem na minha cabeça justamente algo bastante movimentado. Mais do que, então, a gente, muitas vezes, saber dessa declividade de um determinado local e ser mais localmente, quando a gente estiver dimensionando os terraços e tudo mais, nós vamos poder fazer isso. Mas, em grandes áreas, nós vamos usar dados de radares para verificar efetivamente como que é o relevo regional. E aí? Então, a declividade está relacionado com essa inclinação. O comprimento de rampa. O comprimento de rampa é esse intervalo aqui. É esse intervalo. Qual que é a relação de quanto maior o comprimento de rampa, o que vai acontecer? O que acontece quanto maior o comprimento de rampa? Mas também eu ganho mais tempo para maior infiltração. Aí é uma briga. Eu posso ter mais tempo de infiltração, mas também eu ganho mais velocidade. Então, mais chuva, se chove uma chuva muito intensa, você tem uma chuva muito intensa, muito bem, Gustavo. Se eu tenho uma chuva muito intensa, que sobra mais água, essa água tem mais espaço para ganhar velocidade. Ganhando mais velocidade, eu vou ter mais enxurrada. Tendo mais enxurrada, eu vou ter mais erosão. E aí, o que eu posso fazer quando o comprimento de rampa é muito grande? O que eu tenho que pensar nesses comprimentos de rampa muito grandes? Quando eu faço um terraço, que é um corte paralelo aqui, eu estou diminuindo esse comprimento de rampa. Então, pense que eu tenho todo esse comprimento de rampa, toda essa área. Eu coloco barreiras para promover a infiltração. Então, ao invés de ter isso tudo de comprimento de rampa, eu separo esse comprimento de rampa, esse comprimento de rampa, esse comprimento de rampa. Eu divido. E aí eu diminuo essa velocidade. Além disso, nós vamos ver que eu vou promover a infiltração de água no solo. Eu diminuo a velocidade e eu promovo, principalmente, a infiltração dela. Então, essa aula do Cezinha, do professor Júlio César, está muito boa essa aula aqui, vocês assistam. Um comprimento de rampa de 25 metros. Olha a média de perda de solo, 14 toneladas por hectare. Olha de 100 metros, 32. 32. Então, em termos médios, olha, no primeiros 25, 13,9. E isso vai aumentando, eu vou somando essas perdas de solo. Então, quanto maior o comprimento de onda,
Quanto maior o comprimento de rampa, mais eu vou perder solo com erosão. Então, é importante a gente fazer o quê? A gente dividir esse comprimento de rampa. Sobre a topografia do terreno, é justamente a forma da topografia. Quando eu falo de forma, eu estou falando de convexa e côncava. Nós temos que prestar muita atenção na forma côncava, que é uma forma que acumula mais água. Então, locais de topografia côncava, quando vocês estiverem lá tomando a decisão de vocês, quando você estiver preparando determinada área, as áreas mais côncavas, nós temos que dar preferência para elas na parte de conservação. E hoje a gente consegue manejar isso e visualizar isso muito bem com o geoprocessamento. Mas em campo também, quando você estiver trabalhando lá para verificar áreas de recarga, para ter mais água no processo de conservação de solo e água para determinada empresa, as partes mais côncavas de acumulação de águas são as áreas que nós devemos dar preferência para a parte de preservação. Então, a convexa, ela tem uma distribuição mais uniforme da água, quando eu penso numa topografia convexa. A topografia côncava, ela tem a proposta de acúmulo. Então, ela é muito mais variável em termos de solo do que a convexa. Então, essas áreas côncavas, as partes côncavas do terreno, é que nós devemos dar predileção para a parte de conservação. Então, vou trabalhar num projeto de conservação de água e solo. Lógico, os declives, a parte mais declivosa, eu devo dar preferência. Eu devo dividir o comprimento de rampa. E depois de dividido o comprimento de rampa, eu tenho que dar predileção para essas partes de acúmulo de água, justamente para eu dar preferência para a parte côncava. Agora, um dos últimos fatores que altera na erosão, qual seria? Falta, gente. O uso, o manejo e a cobertura do meu solo é muito importante. Então, pensem aqui, tudo que nós falamos, chuva, se o solo está descoberto e coberto, o que vai acontecer? Na declividade, se o solo, se eu tenho aqui esse declive, esse comprimento de rampa, se o solo está ou não coberto, olha a velocidade da água, olha a infiltração. Então, quando nós pensamos em manejo de solo, nós temos que evitar, sobremaneira, solos descobertos. Então, se a gente pega aqui, olha, peraí, está difícil, hein? Se a gente pega, por exemplo, esse artigo, esse Journal of Hydrology, mais uma vez, autores brasileiros, um artigo de 2020, mostrando justamente a influência da vegetação nas funções hidrológicas do solo, nessa infiltração. Autores lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e outros lugares, junto com Porto, Ceará. Então, esses dias para trás, eu justamente está falando o quê? Que a enxurrada, eu tenho que diminuir a enxurrada, eu diminuo a enxurrada do solo, a movimentação de água. Eu aumento a infiltração. Aumentando a infiltração, eu vou ter uma umidade maior. Com isso, eu vou ter mais biomassa, maior quantidade de matéria orgânica e maior estoque de carbono. Então, nós temos os primeiros recursos, que eles chamaram aqui dos primeiros resources,
é radiação e chuva, que nós não temos como efetivamente manejar. Agora, vegetação e o solo, nós podemos, então, manejar. Então, observe aqui, esse escoamento, esse runoff, eu posso justamente diminuir para aumentar a infiltração. Então, para eu manejar os serviços ecossistêmicos, quando a gente pensa em solo, igual eu coloquei naquela primeira imagem, que eu coloquei lá no Padlet para vocês, e aquele artigo que fala justamente dos serviços ecossistêmicos do solo. Nós temos que pensar não só em termos de produção, nós temos que pensar efetivamente em todos os serviços ecossistêmicos. E essa infiltração de água é muito importante para toda a sociedade. Porque eu perenizo mais a minha água. Não é que eu aumento a quantidade de chuva. Não é que eu vou aumentar essa quantidade de chuva. Eu aumento a quantidade de tempo que a chuva fica no sistema. E aí eu tenho outras vantagens. Então, olha, uma grande quantidade de água, boa qualidade, decresce a degradação do ecossistema. Então, para eu aumentar a qualidade de água, está muito relacionado, olha, o impacto do runoff na perda de solo. Então, o que eles observaram? Que o adequado manejo da vegetação reduz a superfície, a erosão superficial, a enxurrada, o escoamento superficial. Então, eles verificaram o quê? Que um adequado manejo da vegetação reduziu a superfície, o escoamento superficial, aumentando a umidade do solo, diminuindo a intensidade dos processos erosivos e aumentando o estoque de carbono. O solo é o principal local de estoque de carbono depois dos oceanos. Tirando os oceanos, nós temos uma grande quantidade de estoque de carbono no solo. Isso vocês devem pensar em manejar não só no processo agrícola. Isso, eu acredito que logo, e já tem um potencial disso também, de ganhar dinheiro com isso, que são os serviços ecossistêmicos. Então, alguns manejos de microbacias, de estoque de carbono, é possível a gente começar a trabalhar com isso para fazer dinheiro com esses serviços ecossistêmicos. Então, se a gente pegar aqui essa vegetação, olha, diferentes vegetações, vai ser diferentes o potencial de proteção do solo. Então, outro artigo, também, numa revista importante da ciência do solo, e novamente, autores brasileiros, aqui do Mato Grosso do Sul, departamento da USP, justamente mostrando a regeneração de água em relação com esse surface runoff, é justamente a enxurrada, esse escoamento superficial. Com o aumento da intensidade, isso aqui eles testaram justamente diferentes tipos. Ó. Eles verificaram o escoamento superficial em uma área de regeneração natural, um processo de 7 anos, e comparou essa regeneração natural. O que é uma regeneração natural? Você cerca a área e deixa a área lá, com o cerrado propriamente dito, com uma área natural, com uma área de eucalipto, com uma área de pastagem. Isso em um oxissol. O que foi observado? O que foi observado? O processo de regeneração natural
na pastagem para o cerrado tende a aumentar os serviços ecossistêmicos, em comparação com o eucalipto e com a pastagem, aumentando a infiltração e reduzindo a perda por erosão e por escoamento superficial. Então, o que aconteceu aqui? Olha? A regeneração natural do cerrado, natural, tudo bem, que nós estamos falando aqui de 7 anos. A regeneração natural do cerrado, ela promove mais essa infiltração. Então, de vez em quando temos que pensar, nós temos que pensar um manejo, e muitas vezes eu vejo grandes áreas, e às vezes áreas com baixa produtividade. Então, o que nós temos hoje? Essas áreas totalmente tecnificadas, nós temos o mapeamento da produtividade. E tem pontos, e tem locais, pode ser por uma textura mais leve, ou por estar mais compactado, que não tem, assim, tão boa produtividade. Eu acho que está na hora da gente começar a pensar e abandonar áreas de cultivo. Deixar essas áreas para serviços ecossistêmicos. Como assim? Não é parar de produzir. É a gente tomar mais cuidado em determinadas áreas, e deixar outras áreas justamente para restauração. Então, se a gente pensar principalmente em pastagem, qualidade das nossas pastagens, nós regenerarmos boa parte delas e fazer um manejo de rotação, um manejo mais adequado para determinadas áreas de pastagem, nós vamos poder aumentar essa infiltração de água no solo e deixar mais água durante mais tempo. Então, esse artigo foi bem bacana, que nós temos aqui, eles verificaram esse escoamento superficial em diferentes áreas, com diferentes intensidades de chuva, e fizeram justamente, olha, perda de água, a diferença que dá de perda de água. Observem aqui, quando eu vejo o cerrado nativo, olha quanto de solo que eu perco. Observem aqui o eucalipto, que é uma cultura que protege. Uma chuva de uma elevada intensidade, isso aqui é muito alta, né? 90 milímetros, 60 milímetros. Olha a diferença de perdas que eu tenho de solo. Olha a situação da pastagem. Olha como que eu posso justamente ter diferença de perdas de solo e justamente de escoamento superficial. Então, esse é um problema que nós temos que começar a pensar, não é para abandonar, áreas de cultivo. É justamente a gente otimizar as áreas que já tem. Ou pensar, inclusive, em fazer uma escolha correta de áreas, de potenciais de áreas. Hoje nós temos um mapeamento da produtividade que a máquina lança para a gente justamente esse mapa de produtividade. E tem áreas lá que talvez está produzindo menos. E ver o motivo dessa menor produtividade. Muitas vezes vai estar relacionado com a textura do solo. São áreas homogêneas, mas que pode alterar, por exemplo, a textura. E aí, quem sabe essas áreas a gente pode deixá-las um pouco mais de lado e buscar áreas e tomar mais cuidado de áreas com maior produtividade. Isso é o que vocês vão ter que pensar, justamente quando estiver lá em campo. Então, esse estudo foi bem bacana, eles utilizaram um simulador de chuva, comparando o cerrado nativo, com uma floresta em regeneração por 7 anos, plantio de eucalipto e uma pastagem.
Esse estudo foi um estudo de meta-análise, eu acho bem bacana, publicado também na Catena, autores brasileiros, lá de São Carlos. Meta-análise é quando você pega um monte de trabalhos, de arquivos, você faz uma revisão e analisa os resultados disso. Meta-análise eu gosto bem de estudar sobre outros temas também. Eu quero... Quando o tema é muito estudado, tem meta-análise das meta-análises. Então, por exemplo, a acupuntura, eles pegam meta-análise da meta-análise e analisam os dados efetivamente. Então, aqui tem alguns estudos que observem aqui essa meta-análise de erosão. Acho que isso aqui foi publicado em 2017. Olha o que acontece. Olha a variação de perda de solo. De 0,1 tonelada por hectare por ano de perda de solo a 136 toneladas por hectare por ano. Então, observa como que há uma variação de perda de solo anual. De 0,1 na região sul, nesse caso aqui, utilizando uma pastagem bem produzida, etc., até manejos aqui sem planta de cobertura, com solo descoberto. Olha como varia essa alteração. Mas, olha, nós temos poucos dados sobre de erosão do solo, porque é difícil estudar erosão. Hoje nós simulamos muito, mas precisamos, mais do que simular, medir erosão. Você fazer um trabalho de erosão, cada chuva você tem que ir lá coletar solo, medir a quantidade de água, pesar solo. É bem difícil fazer esse estudo, mas é algo que nós precisamos aí começar a medir e ver o quanto de solo que está indo. Então, observe, gente, que eu estou falando de perdas de 136 de até 136 toneladas por hectare por ano. Para onde vai esse solo? Para onde vai esse manejo incorreto, essa grande quantidade de solo? 136 toneladas por hectare, pense o volume disso perdido em cada hectare. Pensa em 10 hectares. Olha a quantidade que dá. Para onde que vai esse solo perdido? Para o rio. Justamente para o rio. Olha a variação de quase uma ausência. Lógico que tem questão de relevo, outras questões, mas o uso, principalmente, tem um grande fator de perda do solo. Características do solo é justamente a aula dos conhecimentos pedológicos aplicada à conservação do solo. Dentro das características do solo, eu só quero trazer um termo aqui, que eu falei de erosividade da chuva. No solo tem a erodibilidade. Qual que é a facilidade do solo em erodir?